Bom dia, pessoal. Espera só o professor Jefferson entrar. Opa, Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. bom dia. Deixa eu só virar a câmera para mim. Pronto. Bom dia a todos. Bom dia, né, É um César? prazer tê-los aqui nessa live. Acredito que se vocês estão aqui é porque certamente vocês querem aprender um pouco mais, assim como a gente também está sempre aprendendo, né? Queria falar um pouco para vocês da origem dessa ideia. Foi uma iniciativa minha, né? Mas a ideia foi minha, mas a iniciativa é de vários professores do Brasil, no sentido de que a gente sempre, eu entendia, né, que existe uma grande confusão no Brasil inteiro, uma grande carência da população no sentido de compreender questões políticas, conceitos tão, às vezes, acadêmicos, como fascismo e tantos outros. E como esses conceitos agora estão na imprensa, esses conceitos agora estão na linguagem popular, muita gente não entende o que significam alguns conceitos do mundo político, como, por exemplo, fascismo, liberalismo, socialismo, comunismo e tantos outros. Óbvio que em uma live de 1 hora a gente não vai conseguir abordar todos os temas que a gente gostaria. Mas o fascismo, que seria um tema proposto para essa live, a gente vai tentar elucidar um pouco e lógico que eu e o professor Jefferson vamos tentar elucidar um pouco de vocês. Dito isso, eu gostaria de dizer que, quer dizer, eu já disse que essa é uma iniciativa, uma ideia que partiu de mim, mas a iniciativa é de vários professores do Brasil. Gostaria de agradecer agora ao professor Jefferson, que topou essa ideia comigo, mas tem outros professores ainda que serão convidados, porque a ideia é continuar com esse projeto. Eu gostaria primeiro, agora é a parte das apresentações, que eu gostaria de me apresentar, e eu vou apresentar o professor Jefferson também, para depois ele falar. Meu nome é César Filho, eu sou historiador, formado pela UERJ, sou doutorando em História na Universidade Federal do Mato Grosso e também sou professor da Rede Estadual do Mato Grosso. O professor Jefferson é historiador também, formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e mestrando em ensino de História pela Universidade Federal do Ceará, além de ser professor da Rede Estadual do Ceará. Professor, o senhor quer falar alguma coisa? Boa noite, César. Eu queria, Boa noite. primeiramente, saudar todo mundo que está aí nos acompanhando. Forte abraço a você também. Queria mandar um forte abraço para os alunos do Manuel Mano, que é o colégio onde eu trabalho atualmente. É um colégio profissionalizante aqui no sertão do Ceará, em Crateús. E com um público muito bom, uma garotada muito agarrida. Saudar também antigos alunos que possivelmente vão estar nos acompanhando também. Dizer que é um prazer estar aqui discutindo um assunto tão importante, né? Apesar da gente não ser profissional da internet, não ver isso como uma carreira, mas considerar isso como algo importante. No momento como que a gente está vivendo, onde diversos alunos não estão tendo oportunidade de ter aulas regulares e formais, onde mesmo aqueles colégios que estão se esforçando em manter a educação à distância,
a gente sabe que não é a mesma coisa, né? É mais do que um dever, é nossa obrigação, é nosso dever estar aqui a postos, né, e servir porque a gente estudou para fazer, do que a gente... Você mesmo me falou isso, né? Você nasceu para isso, para dar aula, né? A gente nasceu para isso. Pra isso, cara. A gente nasce para o que é, e assim, é a nossa obrigação servir dessa forma, né? Minimamente. Então a gente vai começar a conversa sobre o fascismo, tentando explicar um pouco da história do fascismo. Ô, Paulo, não tô. Parece que o professor Jefferson, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Bem, eu vou continuar aqui, se vocês estiverem me ouvindo. A gente vai tentar explicar um pouco, antes de entrar no conceito de fascismo atual, se existe fascismo ou não, a gente precisa entender o que foi o fascismo e o contexto histórico no qual essa ideologia surgiu. Quem começa? Pau ímpar. Não, pode começar. Então, pessoal, o fascismo é uma ideologia política do começo do século XX. Vai surgir na Itália, ali, na primeira década do século XX, e vai surgir na Itália como um movimento extremamente autoritário. A Itália vai para a Primeira Guerra Mundial, e é importante a gente falar isso, porque é importante que a gente entenda o contexto histórico do fascismo e o que foi o fascismo para a gente entender o fascismo hoje. Então, assim, a Itália vai para a Primeira Guerra Mundial, em 1914, só que quando ela vai à Primeira Guerra Mundial, a Itália não era um país, era um país recém-unificado, isso que eu quero dizer, era um país recém-unificado. A Itália tinha se unificado pouco tempo antes. A Itália sai da Primeira Guerra, ela não sai tão perdedora quanto a Alemanha, a Itália até sai da Primeira Guerra com algumas vitórias, como uma vitória importante contra o Império Austro-Húngaro. Só que o problema da Itália é que a Itália sai da Primeira Guerra em profunda depressão econômica. A Itália não era um país extremamente desenvolvido do ponto de vista do capitalismo. A Itália também sai da Primeira Guerra com uma população, aquele mesmo povo que no século XIX não tinha consciência nacional do que é ser italiano. A Itália, quando termina a Primeira Guerra Mundial, e a guerra foi muito importante para isso, para formar a população italiana o que a gente conhece como consciência nacional. O povo, a partir da Primeira Guerra, no final da Primeira Guerra, eles se entendem, passam a entender a si próprios como italianos. Isso é fundamental para a gente entender o fascismo. O fascismo, então, surge ali, nesse espectro político do final da Primeira Guerra Mundial, na pessoa de um personagem chamado Benito Mussolini. Benito Mussolini tinha sido militante do Partido Socialista Italiano, portanto, ele militou dentro do Partido Socialista, da esquerda do Partido Socialista. E aí, professor, é interessante a gente entender que dentro do Partido Italiano, do Partido Socialista Italiano, no começo do século XX, existia uma ala da direita e uma ala de esquerda. Porque o nome socialismo era disputado, existia uma disputa sobre esse nome. Isso que vem a confusão do pessoal hoje, que entende que o nazismo era de esquerda porque tinha socialismo no nome. Porque o nome, existia uma disputa pela narrativa do nome socialismo. Então, dentro do Partido Socialista Italiano, por exemplo, existia a ala que era uma ala esquerda e uma ala que era a ala direita. O Mussolini fazia parte da ala esquerda do Partido Italiano. Só que o que acontece? Ele rompe com o Partido Italiano, ele rompe com o Partido Socialista da Itália, e aí ele vai formular uma teoria política extremamente autoritária. O fascismo, a partir das ideias de Mussolini,
passa a ser uma ideologia extremamente anticomunista. Isso é importante. Então, existe uma característica no fascismo que é o anticomunismo. É óbvio que as ideologias políticas do século XX, início do século XX, eram, de um lado, o liberalismo econômico, de outro lado, o socialismo, o comunismo da União Soviética. E uma característica que é bem forte dentro do partido, do movimento, que nem era partido, era um movimento fascista, era uma característica do anticomunismo, do antissocialismo. Inclusive, os fascistas perseguiram muitos socialistas no século XIX. Inclusive matando alguns deles, entrando em comitês socialistas, espancando. Uma segunda característica do fascismo, ali no século XIX na Itália, era que quando Mussolini chega ao poder em 1922, não através de um golpe, é bom dizer isso, que o fascismo muitas das vezes se transverte, né? Ele se disfarça de outras ideologias. Em 1922, Mussolini não deu um golpe, ele foi indicado pelo rei Vítor Manuel III, que era o rei da Itália, a Itália era uma monarquia, para comandar o país. E é bom a gente entender que, a partir quando Mussolini assume o poder na Itália, ele passa a perseguir violentamente os seus opositores. Então, o fascismo, uma característica do fascismo o anticomunismo, que era muito presente na Itália, né, inclusive perseguindo membros do Partido Comunista, como, por exemplo, Gramsci, o filósofo Antônio Gramsci era membro do Partido Comunista, foi preso. Morreu na prisão, inclusive. A maior parte dos escritos do Gramsci foram escritos na prisão. Agora que eu estou vendo, o professor Jefferson saiu. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Deixa ele entrar de novo, que eu vou continuar. Caiu, professor? Caiu? Sim, eu estou de volta. Então, eu estava dizendo que a maior parte dos escritos do Gramsci foram escritos na prisão, né? Porque o Gramsci era comunista, certo? Uma outra característica que eu enxergo que é muito forte no fascismo italiano era o autoritarismo de Estado. O governo de Mussolini era extremamente autoritário, no sentido de não permitir nenhum tipo de oposição ao seu governo. Como eu estava falando, o rei Vítor Emanuel III deu para o Mussolini, né, concedeu o poder ao Mussolini. Mussolini não sobe ao poder de uma forma de um golpe. Não foi um golpe que ele deu. Pelo contrário. Apesar de, nos seus escritos, Mussolini escrevia muito, tinha um jornal fascista na Itália, e Mussolini escrevia muito nesse jornal. Mussolini chamava ele se pretendia como revolucionário. César. Ele se achava revolucionário. César, tá me ouvindo? Mussolini não tinha nada de revolucionário, porque quando o fascismo sobe na Itália ao poder, não foi através de uma revolução. A gente sabe que uma revolução é a destruição de um Estado em prol do outro. Então não era uma revolução, era apenas o rei Vítor Emanuel III concede o poder a Mussolini. Então, assim, para a gente poder entender aqui, e aí eu vou entrar na parte da burguesia, porque tem muita gente que pode pensar assim, mas se o fascismo foi um regime de direita na Itália, eu estou me restringindo apenas à Itália, ao contexto italiano, como que, então, a burguesia italiana apoia o fascismo? Obviamente que a burguesia, os grandes industriais italianos vão apoiar o fascismo. Por quê? Porque a Itália sai da Primeira Guerra Mundial, isso é muito fácil de entender. A Itália sai da Primeira Guerra Mundial muito debilitada. A burguesia italiana não tinha condições de disputa, por exemplo, com a burguesia inglesa ou a burguesia industrial francesa. Pra você ter uma ideia, professor, a Itália tinha 35 mil carros no começo do século XX, 1919, enquanto a Inglaterra circulavam dentro do território inglês 350 mil carros. Então a burguesia italiana não tinha condições de, por exemplo, enfrentar os socialistas que pediam por um salário maior. A gente sabe que a grande pauta dos socialistas é a greve
e a busca de melhores condições de vida para a classe trabalhadora. O instrumento de você buscar melhores salários é a greve. É a greve. Greve dos trabalhadores. A burguesia italiana não tinha um interesse na greve porque eles não queriam aumentar o salário dos trabalhadores porque não tinham condição. Então, qualquer um que fizesse o trabalho sujo, de reprimir os socialistas, de acabar com os socialistas, eram bem-vindos para a burguesia italiana. Então, a burguesia italiana vai apoiar o fascismo. Por exemplo, a Fiat, uma empresa italiana de automóveis, a Fiat foi uma das maiores financiadoras do governo Mussolini. A Fiat. Winston Churchill, que era o primeiro-ministro inglês na Inglaterra, né? Primeiro-ministro, quando o Mussolini sobe ao poder em 22, ele sauda os fascistas. Ele vai saudar os fascistas. O jornal inglês Daily Mail, que é um dos maiores jornais ingleses, os maiores jornais do mundo, vão saudar o fascismo. Então o fascismo ele é muito bem recebido pela burguesia, não só nacional, italiana, como pela burguesia internacional. Porque é uma ideologia que vai de encontro diretamente com os interesses socialistas. A perseguição, uma das grandes características, eu já vou adiantar aqui, do fascismo é a perseguição ao socialismo, aos socialistas, é o ódio aos socialistas. E daí depois, se você quiser complementar, a gente pode fazer uma diferenciação, eu acho que o pessoal vai se interessar entre o que é o fascismo e o que é o nazismo. São duas ideologias parecidas, mas não são iguais. Agora o senhor quer falar alguma coisa? Pô, fica difícil falar depois de você, cara. Você mandou muito bem aí nas suas definições, na sua fala. A gente está com 63 pessoas aí presentes. Ótimo. Aí o Bruno, professor Bruno, Rafael, Amanda está nos acompanhando. Um monte de gente legal aí comentando. Isabel, mandar um salve aí pro Naka, que está acompanhando aí, meu parceiro. E para todos os alunos de todo o Brasil, um forte abraço. Todos os meus alunos. Os meus também. César, eu não sei se eu vou conseguir ser tão brilhante quanto você. Eu acredito que os meus alunos vão entender, e vai ser a eles que eu vou me direcionar, e tentar fazer aqui um apanhado do que a gente já estudou no terceiro ano, né, e que o aluno do terceiro ano deve entender. Eu acho que para a gente discutir o século XX, claro, o historiador sempre dá um recuo, a gente tem que entender um pouquinho também do século XIX, né? E então, como o século XX é um dos primeiros acontecimentos, é justamente a Primeira Guerra Mundial, tem ali também elementos lá do século XIX, como, por exemplo, o nacionalismo, o liberalismo, né, que são ideologias que nascem no século XIX, o anarquismo, que também nasce no século XIX, tentando discutir ali as autoridades dos estados, o absolutismo já decadente também, e por último, o socialismo que surge no século XIX de maneira muito difusa, com duas vertentes, o socialismo utópico e o socialismo científico, aquele defendido lá por Karl Marx. Quando chega, então, no século XX, a gente tem a hegemonia ali, a disputa, aliás, por hegemonia de duas dessas principais correntes, o liberalismo e o socialismo. Mas tem algo que está presente nas duas, César. Você, de repente, sabe até explicar isso melhor que eu, mas o nacionalismo está presente tanto nas ideologias liberais quanto nas ideologias socialistas. A gente então passa, depois da Revolução Russa, da Primeira Guerra Mundial, como você falou, tanto a Itália quanto a Alemanha saem totalmente frustradas dessa disputa, né, dessa batalha, e para botar a cerejinha no bolo, ainda tem ali a crise de 1929, que vai assolar a economia do mundo todo, mas especialmente desses dois países, assim como os demais países da Europa. Você também falou que tanto a Alemanha quanto a Itália estava passando ali por um processo de unificação que ainda era recente, né, e que necessitava muito dessa reafirmação do nacionalismo. Tá? Então, tanto a Itália quanto a Alemanha
elas têm um temor de serem absorvidas pelo socialismo, que estava caminhando em passos largos na Rússia, mas também temem ser absorvidas pela hegemonia do liberalismo dos países hegemônicos, né? Então surge ali uma terceira ideologia para disputar a hegemonia dentro da Europa, mas também para disputar a hegemonia global, que aí se manifesta como o fascismo na Itália, se manifesta como o nazismo na Alemanha, mas tem outras representações parecidas, né, na Espanha e em Portugal. Depois a gente vai ver que quase toda a Europa vai ser assolada por essa ideologia nazi-fascista. E aí, para fazer um amarrado desses conceitos, eu acho muito importante a gente diferenciar realmente o que é o nazismo, o que é o fascismo, mas a gente também pode pegar um conceito que engloba tudo isso, que chama-se nazifascismo. Quando a gente fala de nazifascismo, ainda olhando para o começo do século XX, a gente tem como definição o totalitarismo, ou seja, nada fora do Estado, nada acima do Estado, tudo dentro do Estado, tudo pelo Estado, para o Estado, pelo Estado, né? Como uma das definições. Se a gente quiser transpor isso para os tempos atuais, eu nem queria fazer isso agora, mas só um parêntese, né? Quando a gente escuta algo do tipo Deus acima de tudo, Brasil, Deus acima de todos, Brasil acima de tudo, isso lembra muito um patriotismo e também se liga já, e um totalitarismo do Estado, e também se liga com o segundo ponto, eu coloquei aqui, mas não necessariamente nessa ordem, né? Mas o segundo ponto que é o ultranacionalismo, né? E o que se reflete esse ultranacionalismo? Ora, valores de identidade, basicamente, de raça e de valores sociais. Então, quando a gente fala família, pátria e propriedade, isso também é definição de ultranacionalismo, né? E remete muito a essa corrente, né, do começo do século XX. O Pedro mandou uma mensagem e falou assim: se tu citar a Hannah Arendt, eu vou bater na tua cara. Vamos falar dela um pouco. Eu vou deixar isso para você. Eu não vou citar essa mulher, vou deixar essa bola para você. Mas tudo bem. Mas o ultranacionalismo, esses conceitos são pistas para a gente, né? O ultranacionalismo também. E por que é perigoso? Porque quando ele fala de família, ele não está falando de um conceito plural de família. Ele está falando de uma família específica. Família burguesa, branca, heterossexual, né? E monogâmica. Ele não está falando da família indígena, por exemplo. Né? Ele tem um direcionamento ali. Outro fator que a gente cita, né, é o autoritarismo para definir esses sistemas nazifascistas, né? Onde canaliza toda a figura de poder em um único líder, o líder supremo. No caso da Itália, o Mussolini, no caso da Alemanha, o Hitler, né? O Salazar e o Franco na Espanha e em Portugal na Espanha. E a gente tem que acender uma luz quando algum presidente é chamado de mito e inquestionável acima de tudo e acima de qualquer coisa que ele faça. A outra característica que aparece também é o unipartidarismo, né? Como o Estado não precisa ter vários partidarismos. E aí eu vou deixar para você falar todas as ponderações da Hannah Arendt, porque isso também aparece em outros regimes, né? E aí eu queria deixar para você essa bola. O militarismo também aparece, e um estímulo muito grande à indústria bélica e à força armada como chave de resolução dos problemas sociais, internos e externos. O racismo, que também é fruto lá do século XIX, com as teorias cientistas, eugenistas, né? Então era algo científico, tá? E o romantismo, tanto na Itália quanto na Alemanha, que eram países recém-unificados, precisava de identidades nacionais para reconhecimento da massa. Tá? E onde é que eles vão buscar essa valorização? Valorização na cultura, mas acima de tudo, na raça.
né, no povo ariano, na raça branca e etc. E também aparece, como você já falou, a perseguição aos regimes socialistas e ao comunismo, né? Então, o anticomunismo é um elemento central para entender os regimes nazifascistas. Tem um filme que ilustra, tem dois filmes, aliás, que ilustram bastante esse contexto do nazifascismo e a transposição para a gente entender como acontece no tempo atual. Na verdade, é um filme e uma releitura do filme. É A Onda, você deve conhecer. Esse filme, A Onda, primeiramente, foi gravado nos Estados Unidos. E aí, quando o professor chegava, um professor boa praça e tal, chegava para dar aula de fascismo e nazismo, a galera falou, professor, isso aconteceu lá na Alemanha, isso não vai acontecer nos Estados Unidos, a gente é a terra da liberdade. Né? Então, a negação do fascismo pela questão geográfica, né? E o filme mostra que isso não acontece. E o segundo filme, que é o remake, acontece na Alemanha, ele é filmado na Alemanha. E a negação do fascismo também acontece pelos alunos. Fala assim, a gente já estudou isso, a gente já sabe, a gente não vai fazer mais isso. Não existe nazista, não existe fascista aqui. E aí eu queria só finalizar com a fala do Brecht, né, que ele fala que a cadela do fascismo está sempre no cio. E que se esses pontos que eu enumerei aqui está presente hoje, em algum momento, ou a gente sente isso, é necessário que a gente fique alerta, atento, porque é importante, mais do que não ser fascista, mas ser antifascista. Muito boa a sua fala, professor. A gente aprende muito. Eu só gostaria de falar uma coisa que é o seguinte. Eu queria dar, antes de falar da Hannah Arendt, eu queria dar um dado aqui para a gente poder entender o fenômeno do fascismo italiano. Tá? Queria dar um dado. Segundo o historiador Donald Sassoon, nesse livro aqui, Seção em Queda de Mussolini, ele vai dizer que a população de estudantes universitários na Itália em 1921 era de 135 mil estudantes, dos quais 19 mil eram filiados ao partido fascista. Era a maior porcentagem de filiação ao partido de toda a Itália, superando socialistas, liberais, toda a Itália. Como é que você entende, e hoje é uma coisa impensável a população universitária ser filiada a um partido fascista, mas como você entende isso como fenômeno histórico e social na Itália em 1921? Era óbvio que nem todo mundo, não era toda a população italiana que tinha acesso à educação superior. Se hoje a gente tem uma ínfima porcentagem da população brasileira do século XXI que tem acesso ao ensino superior, imagina a Itália em 1920. Então, assim, as origens do estudante universitário italiano no século 1921 eram origens pequeno-burguesas. Então, é mais uma prova de que a burguesia italiana apoia. E a gente vê hoje o que está acontecendo hoje. O que a nossa burguesia está apoiando hoje? A burguesia italiana apoia o fascismo em 1922 com a ascensão do Mussolini. A burguesia batendo palma. A própria justiça italiana, quando os fascistas entravam em comitês socialistas e massacravam, existe um massacre na Itália no qual morreram 9 pessoas e mais de 100 ficaram feridas. Quando os socialistas foram fazer um protesto e os fascistas chegaram de sopetão atirando. A polícia, o Estado era completamente conivente. E Mussolini, e aí vocês traçam um paralelo que vocês quiserem, o Mussolini, ele tinha uma milícia a seu serviço. Era um Estado dentro do próprio Estado, que eram os camisas pretas. Era uma milícia armada, perigosa, que agia não a serviço do Estado italiano, mas a serviço das ordens de Mussolini. O que ele mandava fazer, os camisas pretas faziam. E eu só quero botar um parêntese aqui para mostrar esse livro aqui do Ricardo Benzaquém de Araújo, que é um grande pesquisador, infelizmente falecido, professor da PUC, que ele vai estudar um fenômeno político chamado totalitarismo. Totalitarismo não, integralismo, desculpa, eu viajei aqui no nome do livro.
integralismo, que é um fenômeno brasileiro. Na década de 30, um jornalista chamado Plínio Salgado, ele vai fundar, ele vai popularizar um partido político, e aí sim já era um partido político, chamado Partido Integralista Brasileiro, que era um partido declaradamente moldado sobre as aparências fascistas italianas. Vocês terem uma ideia, o professor Ricardo, nesse livro, vai dizer que em 1932, o Partido Integralista contava com 25 mil membros. Não é pouca gente, 25 mil membros. Só no Rio de Janeiro o Partido Integralista contava. Então, o que eu quero dizer com isso, a minha fala? Eu quero dizer que a gente vai discutir o fascismo hoje em dia, né? Vamos discutir se existe ou não existe, mas eu quero discutir que, enquanto organização estruturada sob um partido, o integralismo foi o único que existiu na história do Brasil, no sentido de ser um partido declaradamente fascista, o integralismo. E o Partido Integralista Brasileiro existe até hoje. Só para ter uma ideia. Ele é pequeno, óbvio que ele não conta com 25 mil membros mais, mas ele está aí na atividade até hoje. Mas o fascismo, ele trabalha com os meandros. O fascismo, assim como o fascismo italiano, ele se intrometeu na burguesia liberal, que tinha uma cara de liberal, mas era fascista por trás, o fascismo, ele se introjeta hoje nas ideologias de hoje. Que tem cara, às vezes, de liberal, de neoliberal, mas não tem nada de neoliberal, são ideologias fascistas. Agora, para falar do nazismo, é o seguinte, eu gostaria de complementar o seguinte, uma diferença básica que eu entendo entre nazismo e fascismo são duas ideologias muito parecidas, mas são diferentes. Existe uma diferença entre essas ideologias que é o seguinte, eu não consigo encontrar na ideologia fascista a questão do antissemitismo, o discurso antissemita, ou seja, o discurso de perseguição ao judeu. E enquanto no fascismo, no nazismo, o discurso antissemita é profundo. Hitler tinha um projeto político que era exterminar os judeus e os eslavos da face da terra. O discurso fascista é um discurso predominantemente anticomunista. Perseguição aos comunistas. E projeto nacional, identificação com a nação acima de tudo, e o exército, né, acima de toda a sociedade. Era um projeto militarizante da sociedade. Mussolini militarizou a sociedade, e a partir da militarização ele persegue os comunistas de forma implacável. Agora eu queria falar da Hannah Arendt, como o Pedro pediu aí, né? Hannah Arendt tem um livro, que, se não me engano, fala a memória, foi escrito em 1951. Nesse livro, ela vai criar o conceito de totalitarismo. Então, ela vai colocar dentro do mesmo saco ideológico, Hitler e Stalin e Mussolini. Ela vai chamar os três regimes de regimes totalitaristas, como se esses regimes fossem a mesma coisa. E isso, para minha opinião, é muito prejudicial à compreensão da história do século XXI e século XX, porque muita gente acha que Stalin e Hitler estão dentro do mesmo saco ideológico, quando, na minha opinião, não está. Isso foi um grande equívoco da Hannah Arendt, sabe por quê? É só você observar como Stalin pegou a União Soviética e como ele deixou a União Soviética. Quando Stalin pega a União Soviética estava destruída. E ele, quando ele vai deixar a União Soviética, ele deixa como segundo maior potência do mundo. Hitler pega uma Alemanha destruída e entrega mais destruída ainda. Então não tem como você colocar esses dois dentro do mesmo saco ideológico. Eu não estou fazendo uma defesa do socialismo, do stalinismo, nada disso. A gente sabe que tem problemas profundos, milhões de mortos morreram sob o regime stalinista, mas a gente não pode, por conta disso, colocar esses dois fenômenos políticos dentro do mesmo saco. Por isso que eu não concordo com o termo totalitarismo, eu não uso esse termo. Não uso esse termo. Totalitarismo, não uso esse termo. Mas vamos lá, vamos tocar para frente aí.
Pô, perfeito, César. Inclusive, até. Eu não sei se eu tenho opinião formada sobre isso, mas eu compreendo e respeito muito essa sua separação de não usar totalitarismo, né? Enfim, eu queria falar um pouco agora sobre a nossa questão, que eu acho que é o que incomoda mais, né? Quando a gente fala de fascismo, a gente acaba aplicando ele em locais que talvez não merecesse ou aplica de maneira errônea. Então, a nossa preocupação seria correto dizer que o Brasil está passando por um sistema fascista, sei lá, uma coisa desse tipo, né? A preocupação atual, já que o noticiário já está, né, os noticiários mais independentes, não esses editoriais grandes, mas os noticiários mais independentes, já classificam o governo brasileiro como um governo fascista. A grande mídia internacional também classifica o governo brasileiro como ultradireitista ou fascista, enfim. Eu queria trazer uma reflexão aqui, sem cravar, sem dar resposta, sabe, César? Sem falar assim, ou até mesmo Sim. dizer, eu acho, eu queria provocar reflexões. Então, quando a gente fala, e o medo que a galera tem do nazifascismo se reflete muito com o Holocausto, né? Que aconteceu com o extermínio dos povos judeus. E isso assusta muita gente. E é para assustar mesmo, foi uma coisa horrorosa. Mas quando a gente fala de vidas, né? O Brasil, o Estado brasileiro, ele é mestre em destruir vidas e corpos não brancos desde sua fundação, o Estado brasileiro. Quando a gente vai falar, então, dos povos indígenas, a gente também fala de genocídio, de 1500 até agora, com declarações absurdas de representantes do Estado, como do ministro da Educação, dizendo que odeia, né, o termo povo indígena, eu detesto, eu tenho ódio. Então, o ódio também é muito. Mas, olha só, deixa eu falar uma coisa aqui, só te interrompendo, me desculpa de interromper, mas eu lembrei de uma coisa aqui. Olha a fala do ministro. Não existe povos indígenas, existe o povo brasileiro, ou seja, o Brasil, a nação acima de tudo. Você está entendendo? A Sim, nação acima de tudo, aniquilando todos os outros povos como se nada existisse fora do povo brasileiro, negando a diversidade do povo brasileiro, assim como na Itália fazia. perfeito, perfeito. Então, trazer essa reflexão do genocídio dos povos indígenas, né, que vem desde do contato com os portugueses até hoje, assustadoramente, a gente não consegue conviver com os povos indígenas de maneira pacífica. O genocídio dos povos africanos dos escravizados no maior comércio de tráfico de almas negras do planeta Terra. Foi aqui no Brasil, em especial aí no Rio de Janeiro, né, com o caso... Aí não, né? Você está no Mato Grosso, pô. Mas lá no Rio também foi o ponto do planeta onde mais se comercializou escravos. Os Estados Unidos tinham plantéis de escravos, cara. Os Estados Unidos, o cara deixava lá os escravos se procriarem. Aqui no Brasil, não. Era mais barato você comprar escravo do que... Os caras viam crianças negras como custo, né? Inclusive a demografia, cara, durante a escravidão, os caras preferiam comprar homens durante muito tempo. E isso causou uma deficiência lá em África, de falta de homens em África. Que nome dá isso, cara? E isso foi promovido abertamente pelo Brasil, né? E que nome dá isso? Portugal, Brasil, enfim. Que nome dá isso? É inominável. É inominável. A política de embranquecimento que a gente tem sabe, uma atrás da outra. Política de embranquecimento, levas de imigrações tentando embranquecer. Na Primeira República isso acontece abertamente, né? Quando a gente vai falar das revoltas coloniais, que foram duramente reprimidas pelo Estado brasileiro, levando os condenados a penitências horríveis, né? Enfim, isso se repete, essa política de repressão se repete durante os regimes regenciais. Na Primeira República, o primeiro ato que a Primeira República faz no movimento social é acabar com Canudos, né? Estraçalhar Canudos. E a gente, enfim, carrega isso ainda. E nunca houve uma retratação do Estado por parte disso. Contestado também. Com o Estado Novo, cara, de novo, uma leva
de antidemocrático, violência, perseguição aos comunistas, perseguição aos povos, enfim, de tudo quanto é gênero. Inclusive, inventou uma categoria chamada malandro. O cara, se tinha calo na ponta dos dedos, levava porrada. Sambista era perseguido. Sambista era perseguido. Que nome dá isso? Depois macumbeiro. Macumbeiro. Que nome a gente dá isso? Que nome a gente dá isso? Então, mais para frente, vamos avançando. 1964, com o golpe da civil-militar, com grande apoio de tudo isso que a gente falou, corporativismo, da tentativa de unipartidarismo, com todos os elementos nazifascistas, né? Todos os elementos nazifascistas, e a gente ainda, não quero nominar, eu provoco, que nome a gente dá isso? Tortura, perseguição, censura, que nome a gente dá isso? Não quero falar, quero que... E quando chega em 1985, com a redemocratização, César, acontece que o Brasil entra na onda neoliberal. Né? O avanço neoliberal chega até a gente. E com o avanço neoliberal, todas as mazelas do neoliberalismo, inclusive violência urbana. Se você for ver uma professora aí que era da UERJ, cara, a gente não teve o prazer de conhecer, mas a Alba Zaloar vai falar que o processo de violência nas grandes cidades está extremamente relacionado com o processo de neoliberalismo. Tanto é que acontece primeiro nos Estados Unidos, na Europa, para somente depois acontecer aqui no Brasil. Enfim, que nome dá a isso? Né? A política de genocida da nossa polícia, a polícia que mais mata, a polícia que mais morre, né? E quando você vai ver, é pobre matando pobre, né? Cara, que nome dou a isso? Que nome a gente dá a isso? Eu não sei, eu não sei. E aí uma característica muito especial do neoliberalismo, que se difere de todos os outros movimentos até então, é que em vez de querer o Estado grande, o Estado é alvo de destruição. É a política de destruição do Estado. Para entregar mesmo na mão de uma burguesia necessariamente estrangeira, porque a gente não tem uma burguesia nacional, nunca teve, né? Mas enfim, entregar na mão dos estrangeiros, e o Guedes e o outro Onyx Lorenzoni fala isso com orgulho, a gente saiu vendendo o Brasil. Cara, fala abertamente. Esse foi o ponto forte da entrevista para eles. Esse foi o ponto forte. A gente saiu vendendo o Brasil. Né? Então, que nome que eu dou a isso? Uma provocação. Eu não queria cravar nada. E assim, só para finalizar, né, para fechar minha fala mesmo, vamos falar do momento atual, do governo atual. Enfim, depois eu vou ter que tomar um enxaguante bocal para falar tanta merda. Mas vamos falar do Bolsonaro. Bolsonaro, ele cara, abertamente racista. Já deu provas à torto e à direito de que ele é racista. Antidemocrático, dá todos os dias provas de que ele é antidemocrático, machista, homofóbico, nacionalista, uma pergunta que eu deixo também. Ele é nacionalista? A pergunta que eu deixo. Tá? E agora, outra pergunta que eu quero deixar, ele é fascista? Eu não quero responder essa pergunta. Eu não quero responder essa pergunta. Só para fechar, César, eu não quero responder essa pergunta. Eu prefiro que as pessoas cheguem às suas próprias conclusões, mas não é nem por Estado, porque realmente eu não quero cravar e sei lá, correr o risco de estar errado. Mas eu queria deixar claro de que se a gente tem dúvidas de que ele é fascista, há dúvidas, eu tenho dúvidas. Você tem dúvidas? Tem gente que tem dúvidas? Isso é extremamente perigoso e é o suficiente para a gente execrar qualquer comparação com isso. Né? Então, se parecer com o fascismo, para mim já basta. Não precisa se parecer, não tem que se parecer. E mais ainda, tem que ser antifascista. Né? Como conclusão, para fechar mesmo tudo, César, e dar uma centelha de esperança a quem está nos acompanhando, que, cara, estou impressionado, a audiência aí, falar de audiência, né? Mas o pessoal que está acompanhando está firme, chegou a 75, agora a gente está com 63, 64. Se continuar assim, toda semana a gente vai fazer uma. Tá ótimo. Meu projeto é esse, professor. Meu projeto é semana que vem convidar outros intelectuais para debater o Brasil. Mas vamos lá. Olha,
Então, só para fechar, César, a gente está numa espiral, num processo, e a gente está no olho do furacão. E eu me arrisco a dizer que esse processo que nós estamos vivendo passa por uma nova fase a partir de julho de 2013. E a gente estava lá, eu, você estava lá, né, carregando a faixa do DCE e tal. A gente estava nesse movimento. Né? E a partir dali, que houve uma politização em massa, houve também uma disputa por aquela galera que estava ali. Percebe, César? Percebe, César? Quando a gente fala de Revolução Russa, a gente começa lá em 1905. Né? O Domingo Sangrento é visto como o ensaio geral para a Revolução que vai acontecer lá em 17. Olha quanto tempo. Percebe? Então, eu acredito que 2013 abre ali um processo, inaugura-se um processo que a gente ainda não conseguiu definir o que será. A gente está em disputa, a gente está vivo, eles também estão vivos, e a história vai dizer. Mas se eu tivesse que opinar, eu acredito que o futuro do Bolsonaro é a lata do lixo da história. Termino por aqui. Acho que sua explanação foi brilhante. Mas eu só gostaria de botar complementar algumas coisas. Você fez um monte de perguntas aí, e eu tenho segurança para falar que o Brasil não precisa do fascismo para ser racista. O Brasil é racista, extermina o pobre brasileiro muito antes de existir o fascismo. Então, o fascismo, né, a política fascista, o Brasil não precisa disso para exterminar pobre e preto nesse país. Como você bem disse, só queria te dar um dado. Tem um historiador chamado Fernando Rodrigues. Ele é um historiador do Exército Brasileiro, que é muito mal compreendido, vamos dizer assim. O Exército é muito mal lido e muito mal compreendido pela esquerda brasileira, que não entende o Exército, que acha que vai chegar a algum tipo de conquista social sem o apoio do Exército. Existe um historiador brasileiro chamado Fernando Rodrigues, que ele vai escrever um livro chamado Os Indesejáveis, onde ele vai provar, através de documentação, que o Exército Brasileiro, na década de 40, promovia políticas eugenistas, proibiam filhos de negros e de judeus de se inscreverem nas academias militares. Para quê? Para que não haja oficiais de alta patente negros. E você parar para pensar, quantos generais negros você conhece? Verdade, verdade. Então, isso aí, lógico que hoje a AMAN já não é assim, mas a AMAN, durante muito tempo, a AMAN, para quem não sabe, é a Academia Militar das Agulhas Negras. É a academia que forma o pensamento, a alta oficialidade brasileira. Os generais todos passam pela AMAN. A AMAN, durante muitos anos, fazia um controle de raça. Filhos de negros e filhos de judeus não podiam se inscrever no concurso da AMAN. Isso é gravíssimo. Isso aí, então, o que eu estou querendo dizer é que o projeto racial brasileiro é muito bem desenhado. O racismo brasileiro é muito bem desenhado. E não precisa do fascismo para isso. Agora, eu quero falar de elementos. Não quer dizer que o fascismo não exista. Mas a gente tem que colocar na cabeça do nosso ouvinte, do nosso espectador, é que o fascismo hoje brasileiro, ele não se desenha como em 1930. Se você for comparar o fascismo de 1930 com o de hoje, você vai achar que o Brasil não é fascista. Porque, veja, Bolsonaro foi eleito. Bolsonaro, até hoje, dia de hoje, dia 7/6, ele não deu um golpe. O STF funciona. A Câmara dos Deputados funciona. A gente tem a liberdade de expressão de falar mal do Bolsonaro aqui na internet. Né? Sem a polícia invadir a nossa casa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu quero dizer que se você observar com a lupa da história e a letra fria da história, você chega à conclusão que hoje o Brasil não é fascista. Mas eu quero dizer a você, segundo a minha opinião, meu pensamento é que elementos fascistas compõem o governo. Não o fascismo como na década de 30, mas elementos fascistas. Quais são os elementos fascistas que compõem o governo Bolsonaro? O anticomunismo, o autoritarismo,
perseguição à imprensa. Bolsonaro persegue a imprensa todos os dias. César, eu também queria falar uma coisa. E outra coisa, deixa eu só completar aqui, só complementar aqui. Assim como o capitalismo não é o mesmo, se você observar, por exemplo, o capitalismo do século XIX, onde o trabalhador trabalhava 22 horas, 21 horas por dia, sem domingo, sem feriado, sem nada, você olha hoje, se você for comparar com o século XIX, você acha que hoje não é capitalismo. Porque, mal ou bem, hoje um trabalhador brasileiro, mas um trabalhador, através do welfare state, né? O trabalhador do capitalismo tem condição de ter um carro, tem condição de sair no final de semana, tem férias, tem 13º, tem um monte de conquistas sociais. Então, se você for olhar pela letra fria, você entende que não há capitalismo. Só que a gente tem que entender que, historicamente, as ideologias se adaptam, elas mudam. O capitalismo do século XIX não é o capitalismo de hoje. E o fascismo da década de 30 não vai ser, o fascismo de hoje, desculpa, não vai ser igual ao fascismo da década de 30. Porque se você for achar que é igual, você cai no erro de achar que não existe fascismo. Só que elementos fascistas compõem o governo. Você vê aquela... E não só fascista. Eu digo mais a você, elementos nazistas, elementos de superioridade racial. O que aquela menina, Sarah Winter, fez na porta do STF, com fogueira na porta do STF, aquilo remete a Ku Klux Klan, que não era um movimento fascista, era um movimento de superioridade racial. Então, todos o que eu quero dizer é o seguinte, todos esses elementos, esses grupos de fascistas, nazistas, superioridade racial, Ku Klux Klan, tudo isso converge no governo do Bolsonaro. Eu não quero dizer que o governo é fascista. É isso que eu quero que você entenda, que eu quero que o público entenda. Não é um fascismo tal como 30. Assim como o socialismo soviético, por exemplo, sei lá, a China é socialista, a Venezuela, mas não é igual ao socialismo soviético. Existem suas particularidades. O socialismo soviético era de um jeito, foi de um jeito. O comunismo do norte da Coreia do Norte é de outro. O socialismo venezuelano, o governo bolivariano da Venezuela é de outro. Então, existem modificações que a própria história faz. É isso que é o meu ponto de vista. Então, se a gente for analisar o fascismo hoje, eu não me arrisco a dizer que é um fascismo aberto, um fascismo tal como 30, mas existem elementos fascistas, que eu não tenho dúvida disso, que compõem o governo Bolsonaro. Eu posso dar 1000 exemplos disso. César, perfeito. Eu ia falar mais ou menos parecido com isso. Eu ia falar, por exemplo, do conceito de cidade. Que quando você olha para a Idade Média, a cidade existia. Mas não é a mesma cidade da modernidade, não é a mesma cidade da contemporaneidade. Mas a gente ainda utiliza o termo cidade para tudo isso. Cidade. Lembra do Thompson falando sobre feudalismo, né? Que era um termo tão genérico, mas que cada cidade, cada paísinho, cada territóriozinho da Europa tinha a sua especificidade, né? O tempo leva também a essa condição de mudança, né? De transformação dos conceitos. Eu acho que os conceitos sofrem alteração a partir do tempo, né? Os conceitos sofrem alteração a partir do tempo. Agora a gente podia abrir para pergunta. O que você acha? Se alguém tiver alguma pergunta, eu tenho uma pergunta aqui já de alguém, já posso falar? Posso fazer? Lançar essa pergunta? Pode, vai. O Bruno Costa, 616, ele vai dizer que o Michel Levy, ele fala em neofascismo, que aglutina características do fascismo com a lógica neoliberal. Aí ele faz a pergunta, concordam? Bem, eu concordo. É o que na verdade, a pergunta do Bruno é o que eu acho que eu acabei de falar, né? Que existem fenômenos que vão se adaptando à história. Se você, por exemplo, olhar o fascismo italiano, ele é diferente do fascismo hoje, do século XXI. Mas não deixa de ser fascismo, porque o fascismo ele se transverte de outras ideologias. Então, certamente, como os liberais apoiaram o fascismo italiano, os neoliberais, a pretexto de perseguição aos comunistas, aos socialistas, a pretexto de manter os salários baixos, a pretexto de esmagar
a classe trabalhadora, como eles estão fazendo, eles vão apoiar o projeto neofascista. Perfeito. Eu só queria mandar um abraço, forte abraço pro Bruno, um queridão, uma colega de longa datas aí, e sempre dando apoio, dando força, tanto na parte pessoal quanto no profissional. E o que o Bruno falar, cara, eu assino embaixo. É isso mesmo. Eu queria trazer só mais um conceito da atualidade, que é o conceito de necroestado, né? Que ficou muito presente naquele filme que fez o maior sucesso, que é o Bacurau. E aí a gente pode trazer isso também para o debate. Existe esse necroestado e em que ponto ele se afirma? Necroestado e isso a gente percebe quando a gente vê o governador de São Paulo, do Rio de Janeiro, comemorando o abatimento de um bandido. E comemoração, porra, mas não tem o que comemorar, caralho. Né? Quando a gente vê o presidente falando sobre 20 mil mortos, e daí? Então essas coisas eu também percebo como o necroestado, né? O estado que vibra com a morte. Isso. Ó, tem uma pergunta aqui do Rafael, que ele pergunta assim: qual é a probabilidade de um novo golpe acontecer? Você quer responder ou eu respondo? Cara, eu acho que há possibilidades, né? A gente vive na América Latina. América Latina é o território dos golpes, né? Todo período histórico a gente sofre golpe. Eu considero que 2016 foi um golpe, né? Agora, a força que o Bolsonaro tem para dar um golpe, eu questiono. Eu posso estar redondamente enganado, mas eu questiono essa força que o Bolsonaro tem para dar um golpe. Eu acho que o Bolsonaro está em linha de queda. E conforme essa pandemia vai avançando, vai ficando mais insuportável ele ficar lá onde está. O governo Bolsonaro acabou. Acabou, não tem mais governo. Ele não governa, ele não está governando, ele está tentando se equilibrar em crises que ele vai arranjando aqui e acolá, mas ele não tem base. Pô, tá fazendo aliança com o Centrão. Centrão, o César, não tem fidelidade a ninguém, cara. Então o Centrão vai ser, sei lá, ele consegue lá alguma coisa, mas não vai. E a popularidade dele está em queda. Ele tem ali 30% de idiotas, 30% de apoiadores, que é muito fiel, mas esses apoios tendem a mirrar com o passar do tempo. Eu acredito que possibilidade de golpe, sim, a gente vive na América Latina, a gente é um país dependente, tem muitas influências internacionais, e aí já não dá mais para negar que os Estados Unidos, né, comanda a gente à torta e à direito, mas que, inclusive, contra a nossa própria, contra o nosso próprio benefício, né? A gente briga com a China, deixa de vender soja com a China vai e compra dos Estados Unidos. Então, assim, possibilidade de golpe tem, eu acredito que tem, não dá para descartar, mas eu acho que aí não está no ponto de pauta, não. Bem, eu vou responder a pergunta, eu deixei você responder. Agora, se a gente for traçar, respondendo a pergunta do Rafael, se a gente for traçar um paralelo com 1964, as condições para o golpe são pouquíssimas. Se a gente for traçar um paralelo com 64. É óbvio que, como eu disse, né, as condições históricas mudam. Houve um golpe em 2016, eu também sou dessa linha do golpe. A América Latina é uma região política propícia a golpes. Todos os países da América Latina, se não estou enganado, sofreram golpes em algum momento da história. Só que hoje, eu não vejo condições do governo Bolsonaro aplicar um golpe. Primeiro, se for traçar um paralelo com 64. Em 1964, toda a imprensa apoiava os militares e a burguesia nacional. Somente um jornal, de todos os jornais brasileiros, cariocas, Jornal do Rio de Janeiro, somente tinha um jornal, se eu não me engano, era A Última Hora, que foi contra o golpe, e foi fechado depois. Jornal do Brasil, Jornal Globo, Estadão, todos esses jornais que hoje estão contra o Bolsonaro, eram a favor dos militares da grande burguesia nacional em 64. Então, em 64, existia a propaganda pelo golpe. Segundo ponto, existe um livro, uma pesquisa do professor Carlos Fico, da UFRJ, que resultou num grande livro chamado A Operação Brother Sun, o Grande Irmão, o nome do livro. A Operação Brother Sun em 64. Ele vai provar, através de documentação,
e essa documentação é toda livre para pesquisar nos arquivos da CIA.